Muito bem, então. O tema agora aqui é diarreia aguda infecciosa. O objetivo é que a gente converse sobre o manejo da diarreia aguda e vocês entendam as etiologias diferentes que podem gerar as diarreias agudas infecciosas. Então, começando pelo básico, que é a definição, né? Ela pode ser definida pela ocorrência de 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas nas últimas 24 horas. Às vezes a gente tem a mãe que diz assim, meu filho está com peso, mas está com as fezes líquidas uma vez por dia. Não caracteriza como diarreia, né? Então, diarreia mesmo tem que ter pelo menos 3 evacuações líquidas durante o dia. Isso vale tanto para diarreias agudas quanto diarreias crônicas. A aguda é uma diarreia que acontece pelo aumento de fezes, pela presença de fezes líquidas, então 3 ou mais vezes por dia, tá? E que essas fezes líquidas estão associadas ou com secreção ou com desabsorção de água e de eletrólitos, que promove, então, essa perda de água excessiva nas fezes. Em geral, a diarreia aguda é considerada aquela que dura até 7 dias, no máximo 14 dias, certo? Então, a questão da diarreia, do diagnóstico de diarreia aguda, ele é temporal, ou seja, ela caracteriza pela presença de diarreia que teve um início súbito e que está durando no máximo 14 dias. E tem uma outra parte aqui que eu acho que é fundamental, que é presumivelmente infecciosa. A diarreia aguda, ela é, por definição, uma diarreia infecciosa. Então, esse definição aqui, ela é, na verdade, uma definição que aborda de forma muito complexa, muito completa, o que é uma diarreia aguda. É um processo que acontece em evacuações líquidas, 3 ou mais vezes por dia, que está associada com aumento da secreção ou diminuição da absorção, e que tem uma etiologia presumivelmente infecciosa e uma duração que não deve ultrapassar 14 dias. Tem uma outra diarreia que é a persistente. A diarreia persistente, ela é, na verdade, uma diarreia aguda que se prolonga, e, nesse sentido, é considerado persistente quando dura mais do que 14 dias, em crianças com menos do que 5 anos. Essa diarreia persistente, muitas vezes vão estar associadas à intolerância à lactose transitória. Por quê? Porque esses pacientes tiveram uma diarreia infecciosa que lesou, inflamou o intestino. Houve uma descamação, uma perda de velocidades, e a lactose, ela depende da produção de lactase, que ocorre bem no topo da velocidade. Então, quando tem uma perda parcial do topo da velocidade, então aumenta a chance de tu desenvolver essa intolerância à lactose transitória. Eu digo transitória por quê? Porque a partir do momento que resolve a diarreia e esse intestino se reepiteliza, ele volta a ter a área produtora de lactase e esse paciente não vai ter mais intolerância à lactose. A diarreia crônica, por outro lado, ela é diferente. É uma diarreia que não tem componente infeccioso associado com ela na imensa maioria das vezes, tá? É uma diarreia que dura mais do que 30 dias e que ela aconteça de forma sequencial ou intermitente, tá? E que tem uma patologia, uma doença que está causando essa diarreia crônica que precisa ser investigada.
Então, a diarreia aguda, infecciosa, uma duração de 4 a 7 dias, autolimitada, e isso é outra coisa importantíssima na definição, ela é autolimitada. E isso aqui eu quero reforçar agora, porque eu vou falar outras vezes durante a aula. Ela, por ser autolimitada por definição, é um motivo pelo qual a gente raramente usa antibiótico para as crianças com diarreia aguda infecciosa. Porque, independente do antibiótico que for usar, muitas vezes o antibiótico vai até atrapalhar. Ela é autolimitada e essa autolimitação ela vai determinar que a gente não utilize antibióticos para essas formas. 90% dos casos vão à cura, os outros 10% viram uma diarreia persistente. Certo? A mesma relação que a gente falou da diarreia aguda poder evoluir para persistente não é verdade para a crônica. A crônica é uma etiologia completamente diferente. As prevalências de diarreia no mundo é altíssimo, mas vejam vocês como ela vem caindo década a década. E essa diminuição da ocorrência de diarreia tem muito a ver com a melhoria, na maior parte dos lugares, do saneamento básico, melhoria do manejo desses pacientes, tá? E isso, na verdade, tem promovido essa redução mundial da ocorrência de diarreia aguda. No Brasil, na década de 80, nós tínhamos 24,3% das diarreias agudas evoluindo para óbito, e em 2005, 4% evoluiu para óbito. Então, ela passou a diarreia aguda da segunda causa principal de diarreia de morte nas crianças para a quarta causa de mortalidade infantil. Hoje em dia, a gente praticamente desconsidera a diarreia aguda como causa de mortalidade infantil. Um segundinho só, pessoal, só me dá um minutinho. Aulas domésticas, a gente tem que estar assim, ligar o aspirador agora não vai dar. Muito bem. Em 1989, a OMS publicou um documento que o tratamento da diarreia aguda, contemplando o diagnóstico de desidratação e o seu tratamento, além dos princípios para a alimentação do paciente pediátrico com diarreia aguda persistente. Em 93, o Ministério da Saúde do Brasil adaptou esse manual à realidade brasileira. Em 2005, a Organização Mundial de Saúde complementou seu posicionamento com a sugestão de reduzir a osmolaridade das soluções de reidratação oral. E, em 2006, a vacina do rotavírus foi incluída no calendário de vacinação no Brasil. Essa linha do tempo que eu tentei estabelecer aqui é para vocês entenderem como é que as coisas evoluíram, por que, que a gente deixou de ter tanta diarreia aguda e por que, que a gente, hoje em dia, a diarreia aguda não é mais uma causa de mortalidade infantil. A solução de reidratação oral, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das condutas estabelecidas que teve um dos maiores impactos sobre mortalidade infantil. Nenhuma outra conduta até hoje promoveu uma redução tão dramática, tão drástica,
da mortalidade infantil. As soluções de redação oral, elas inverteram o processo. Ali eu mostrei que era a segunda causa de mortalidade infantil. A diarreia aguda chegou a ser, em anos anteriores, a primeira causa de mortalidade infantil, e hoje a gente praticamente desconsidera isso. Isso em função do manejo da diarreia aguda. Eu vou contar uma historinha para vocês, porque eu gosto de contextualizar o que eu estou dizendo. Década de 80, final da década de 80 e início dos anos 90, 89, para ser mais preciso. Eu era professor da PUC, era orientador na enfermaria da PUC, ali do Hospital São Lucas, e nós iniciamos um estudo para avaliar a interferência da alimentação da criança no manejo da diarreia aguda em bebês. Isso porque, na época, começou a se questionar que todas as modificações da dieta que a gente fazia, reduzindo a carga nutricional das crianças para poder melhorar a diarreia, eram desnecessárias e promoviam algo que era muito grave, que era a desnutrição. Imaginem que uma criança, em média, no primeiro ano de vida, fazia em torno de 4 episódios de diarreia. Se cada episódio desse durasse uma semana, isso significa que 28 dias, praticamente um mês do primeiro ano de vida dessa criança, ela ia ter diarreia. Se nós acrescentássemos ainda uma redução da oferta calórica e proteica para essa criança, nós íamos estar comprometendo ela de forma importante. Essa criança ia ter, no seu cumulativo do primeiro ano de vida, em torno de uns 10% de redução da oferta calórica e proteica. E a recomendação na época era, se tivesse na época nós não tínhamos fórmulas infantis, então a criança tomava leite de vaca, quando mamava no peito, e aí se dava leite de vaca ao meio, até que melhorasse a diarreia, depois passava para leite de vaca a 2/3 para voltar para o integral quando a diarreia desaparecesse. Sem falar nas pausas alimentares, que isso era muito comum. E aí, obviamente, essa consequência disso era a desnutrição. Então, nós estávamos estudando e aí nós criamos 3 grupos. Um grupo que recebia leite vaca integral, um grupo que recebia leite vaca ao meio e um terceiro grupo que usava uma fórmula sem lactose que recém tinha sido lançado no mercado. E essa fórmula, então, é uma fórmula à base contendo leite vaca, mas ela não tinha lactose. No primeiro ano, nesse verão de 2000, porque a diarreia sempre foi mais prevalente no verão, nesse verão de 89, nós tivemos 60 casos no estudo. O critério de inclusão eram crianças com diarreia que tivesse iniciado há menos do que 5 dias. Então, tinha que ter, no máximo, 5 dias de evolução da diarreia. E essas crianças eram crianças até 1 ano de idade. Então, assim foi o estudo. Desenvolvemos, tínhamos 60 casos, 20 em cada grupo, e a análise inicial não fez nenhuma diferença na evolução da diarreia, na duração da diarreia, quando se faziam as diferentes modificações na quantidade de lactose e diluições do leite. Muito bem. Entrou o inverno de 89, de 90, aí no caso, e a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde resolveu fazer uma campanha com as soluções de hidratação oral. Essa solução de hidratação oral era uma solução que chamava a versão da Organização Mundial de Saúde. Então, tinha lá sódio e glicose, né? A glicose fundamentalmente favoreceria a entrada do sódio na célula, e é justamente para poder fazer a reposição hidrossalina que a criança precisava para poder resolver, para não desidratar. E aí nós fomos para os postos de saúde, nessa campanha que o Ministério, que a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul fez,
nós fomos para os postos de saúde, e aí cada mãe que chegava com diarreia aguda, a gente botava ela sentadinha ali, preparava a solução de redução oral para ela ver como é que se preparava, oferecia para a criança para ela ver como é que tinha que oferecer, e a criança melhorando, ela ia para casa, levava uma caixa de hidratante oral e dizia para que ela avisasse as outras mães que se tivesse diarreia, que elas já iniciassem de cara com o hidratante oral dessa maneira e que viesse até o posto. Muito bem. Isso foi lá por volta de agosto, setembro do ano de 90. No verão seguinte, quis continuar o estudo. Sabe quantas crianças internaram que preenchiam aquele critério de pelo menos 5 dias de duração da diarreia? Nenhuma. Então, essa medida da reidratação oral, já como impacto inicial, ela promoveu a não internação de crianças por diarreia aguda. Por quê? Porque essas crianças elas estavam sendo manejadas fora do hospital e elas só vinham para o hospital quando complicava. Então, isso, para mim, tem um impacto muito grande na história, essas soluções de reidratação oral, porque a gente vivenciou muito diretamente essa situação. Muito bem. Então, aqui fica a primeira mensagem forte dessa atividade, que é, durante a manejo da diarreia aguda, não deve-se restringir alimentos. E, segundo, reidratação oral é fundamental, utilizando as soluções de reidratação oral recomendadas. Aqui, então, reforço esses aspectos. A outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que vocês entendessem como é que acontecem as coisas em relação à evolução da diarreia. Vejam vocês, num adulto, para a gente ter um valor assim, mais fácil de poder expressar, num adulto, ele ingere por dia em torno de 2 litros entre alimentos e líquidos que ele toma. E o trato digestivo superior promove mais 7 litros de secreções. Então, em média, pelo ângulo de Trites, vão passar de 8 a 9 litros de soluções, sendo que apenas 2 desses litros vêm da alimentação e os demais vêm de secreções, como saliva, como suco gástrico, como secreção duodenal para poder tamponar a acidez gástrica, suco secreção pancreática, secreção biliar, ou seja, tudo que vai passar por ali é 3 vezes maior do que a quantidade que a gente ingere de líquido. Aqui também fica também essa ideia para vocês lembrarem que quando colocam um indivíduo em NPO, tem que pensar 10 vezes em botar em NPO, porque botar em NPO não significa que não vai passar nada por aquele trato digestivo. Muito antes, pelo contrário, vai reduzir em no máximo 30% o que vai passar. Tá? E aí a gente promovendo uma dieta que tenha uma digestibilidade fácil, muitas vezes é desnecessário tu manter o NPO desses indivíduos. Esse volume grande que passa pelo Longstreets, ele é muito dele absorvido durante a passagem pelo intestino delgado. Isso ele vai converter esses 8 a 9 litros em 1,5 litro quando chega na válvula dissecal. Ou seja, 6,5 litros, 6 a 7,5 litros foram reabsorvidos no intestino delgado. E aqui mais uma questão importante. Se a gente tem, por exemplo, um paciente com uma fístula distal, no intestino delgado, por exemplo, não precisa botar o paciente em jejum, nem precisa o paciente fazer NPO para poder parar a fístula. Se der uma dieta de absorção alta, não vai chegar nada da ingesta, vai chegar naquela região final do intestino delgado, porque vai ser absorvido
E só vai ficar da dieta alimentos que tenham resíduo, como fibras e coisas assim. Então, eliminando esse tipo de alimento, nós não vamos praticamente não necessitar de jejum para esses pacientes. Esses 1,5 litro que passa para o vaso fecal entram no colo, onde a reabsorção de água é bem importante, e 100 a 200 ml ou gramas vão ser o que vai restar de fezes para serem evacuados. Acabo também, aproveito para poder comentar com vocês que a evacuação ela não depende diretamente da comida. Então, às vezes as mães dizem, doutor, ele não pode fazer cocô, ele não está comendo. Não é verdade, porque só 30% do conteúdo fecal é resíduo alimentar. E isso se ele estiver comendo alimentos com resíduo. Se ele tiver um alimento sem resíduo, provavelmente o volume fecal vai ser exclusivamente de secreções endógenas, descamação do intestino, morte de bactérias, isso tudo é que vai compor essas fezes. E aqui eu queria chamar a atenção também que... Perdi o fio da meada. Pouco me vem aqui que eu ia dizer, fiz fazer um comentário e perdi. Então, é isso. Então, o volume de... não, já sei o que eu ia dizer. Eu ia dizer que a alimentação ela não é importante para a evacuação justamente pelo alimento em si, mas porque o alimento entrando, ele promove peristaltismo e esse peristaltismo que vai estimular a evacuação. Às vezes, o paciente que não come, não evacua, não é porque não está entrando o alimento, é porque não está tendo estímulo peristáltico que é promovido, por exemplo, quando a gente tem o reflexo gastrocólico, quando cai o alimento no estômago, estimula, por exemplo, o peristaltismo no colo, no reto, que vai garantir que ele possa é, ter, vamos dizer, a vontade de evacuar. Muito. Aqui é a mesma coisa, só de uma forma esquemática diferente, o que a gente já reforçou anteriormente. O nosso trato gastrointestinal ele tem vários mecanismos de proteção para diarreia, para as infecções intestinais. Então, o primeiro mecanismo importante é a acidez gástrica. E aqui eu reforço a importância de minimizar o uso de inibidores de bomba, porque o ácido do estômago não está ali por acaso. Ele é importantíssimo para o controle dos agentes microbianos que passam pelo estômago, e se não tiver acidez ali, muito mais componentes vão fazer parte da população microbiana do intestino com bactérias que não deveriam estar lá. Por exemplo, crianças que usam inibidores de bomba têm estudos mostrando que elas têm um padrão de microbiota muito mais parecido com a boca, com as bactérias da boca, do que as crianças que não usam inibidor de bomba. Então, a acidez gástrica é a nossa primeira grande barreira para que não passem agentes microbianos para dentro da luz intestinal. O segundo mecanismo importante de proteção para que não ocorram infecções é a motilidade intestinal. A motilidade no intestino delgado faz com que o conteúdo intraluminal seja rapidamente mandado para adiante. Sempre que houver uma estase, aquela quantidade de bactérias que passa pelo intestino delgado, que é muito menor do que aquela que está presente no cólon, essas bactérias elas vão se proliferar. E elas se proliferando é o que nós chamamos de supercrescimento bacteriano e que vai causar uma série de outros comprometimentos. Então, a motilidade intestinal tem um papel fundamental na proteção do tubo digestivo contra infecções. O muco intestinal com seus elementos imunológicos. Você sabe perfeitamente que o nosso intestino ele tem, sobre as velocidades, tem uma camada de muco, e esse muco tem, além das bactérias, que tem um componente importante em termos de controle da passagem dos agentes
infecciosos para dentro da luz intestinal. Eles também têm vários componentes imunológicos, como, por exemplo, uma IgA secretora, né, que protege de forma bem importante a ocorrência dessas infecções. Aqui, então, essa imunidade, a IgA secretória, os linfócitos, os plasmócitos e os macrófagos. A própria microbiota, que ela vai ter uma capacidade competitiva com as bactérias infecciosas, para que não ocorra a prevalência dessas bactérias infecciosas, ou seja, a microbiota saudável, a prófita que a gente tem, é um elemento muito importante na proteção contra as infecções intestinais. Já por outro lado, olhando do ponto de vista das bactérias, elas só vão poder ser patogênicas e desenvolver um quadro infeccioso se elas tiverem capacidade de se colonizar. Aí entra outro papel importante da microbiota, ela não deixa as bactérias patógenas se colonizarem, né? E daí eu estou referindo como é importante para não ter diarreia, tu ter uma microbiota saudável. Então, a microbiota passa a ter aqui um papel fundamental nesse processo de proteção. Então, as bactérias patogênicas, elas têm que se colonizar, elas têm que se aderir à parede intestinal. Então, cada bactéria tem as suas características, as fímbrias, antígenos flagelados e adenosina, que são elementos que vão favorecer que essa bactéria possa se aderir à mucosa e aí ela vai poder causar infecção. Mais uma vez, a microbiota ela tem um papel, e os agentes imunológicos do muco intestinal, de evitar que essa bactéria possa aderir à parede intestinal. A motilidade da bactéria, ou seja, que apesar de todos os componentes da bactéria, que é muito rápida, ela consegue ultrapassar, vamos dizer assim, os mecanismos de barreira, e aí a motilidade da bactéria, a capacidade dela se movimentar, é o elemento que vai proteger contra as infecções. A presença de toxinas das bactérias, que às vezes elas vão produzir toxinas, enterotoxinas, citotoxinas, e essas toxinas vão ter o papel patogênico que vai causar a diarreia. A capacidade de invasão, aquelas bactérias que vão gerar uma inflamação na mucosa intestinal e que vão, por sua vez, causar um processo de agressão à mucosa intestinal e disseminação sistêmica quando passar para a circulação. Então, a enterite aguda, ela pode ser bacteriana ou não bacteriana. A bacteriana pode ser toxigênica ou invasora. Os principais elementos, bactérias que causam invasão toxigênica é o Vibrio colérico, né? Que nós, aqui no nosso meio, nós nunca tivemos presença da Vibrio colérico. A Escherichia coli enterotoxigênica e o Clostridium difficile, que pode causar também a produção de toxinas. As invasoras, Shigella salmonella, Escherichia coli invasiva e o Clostridium difficile. E as não bacterianas, a viral, principais o rotavírus, o adenovírus, fungo cândida e os parasitas, principais causadores de diarreia, a giardia e a ameba. Em termos de localização da infecção, muitos vão se localizar e causar infecção no intestino delgado, que é o caso da Escherichia coli, do Vibrio colérico e do Campylobacter jejuni. Algumas vão estar intermediárias entre o final do intestino delgado e o início do cólon, que é a Salmonella e a Yersinia. E o intestino grosso, que vai estar presente os agentes tipo Shigella, Escherichia coli invasora e o Clostridium difficile. Nós vamos ter 3 tipos de diarreia. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Para mim, isso aqui é um dos pontos mais importantes dessa aula. É a gente olhar a diarreia, conversar com a família, coletar os dados da história do paciente
e já, vamos dizer assim, criar na cabeça da gente que tipo de diarreia que ele está tendo e, a partir daí, os seus potenciais agentes causadores. Então, a diarreia osmótica é a diarreia desabsortiva. É aquela em que algum componente da alimentação não foi digerido, permanece na luz intestinal, promovendo, por sua vez, fermentação através das bactérias da microbiota e causando uma série de outras consequências. Então, por que esses pacientes têm fezes explosivas? Porque na fermentação há produção de gases e o paciente, então, evacua as fezes líquidas com gases. Então, a criança, quando evacua, faz um barulhão, sai lá aquele cocô que a família toda fica apavorada, porque fez um barulhão, vão lá olhar, tem umas fezes bem líquidas. Então, isso é porque ela eliminou junto gases. Isso é um componente sugestivo de que essa diarreia seja osmótica. Assaduras. Quando tu tem uma diarreia osmótica, de novo, tu tem uma fermentação dentro da luz intestinal. Essa fermentação vai ter produção, além de gases, de ácidos. Então, o pH das fezes vai ser bem ácido, pH baixo, tá? E essas fezes ácidas, quando elas são eliminadas, elas causam mais assadura. Então, quando vocês encontram uma criança que está com uma diarreia aguda e está muito assada, isso já é para vocês pensarem que ela está tendo uma diarreia osmótica. E, obviamente, cólicas, porque essas crianças, com muita frequência, têm produção de gases, e aí elas têm maior frequência de movimentação intestinal que promova isso. O segundo grupo são as diarreias secretoras. Essa diarreia secretora, o agente microbiano que causou essa diarreia, ele está estimulando a mucosa intestinal a hipersecretar água e eletrólitos. Então, essas fezes, por exemplo, são muito mais líquidas do que as fezes da diarreia osmótica, elas não têm gases, elas não causam assaduras, podem até causar cólica, mas não é o mais frequente. Elas, sim, são muito volumosas e causam desidratação com muita facilidade. E aqui lembro de novo para vocês, o principal exemplo dessa diarreia secretora é a cólera. A cólera, ela é uma bactéria que gera secreção absurda. Um adulto chega a produzir 3 a 5 litros de secreção, e essas diarreias são incontroláveis. Se o paciente não for logo para um manejo de reidratação, e muitas vezes esse paciente não precisa de reidratação endovenosa, ele não consegue sobreviver e vai morrer. As epidemias de cólera, elas levam ao óbito. Aqui eu posso lembrar para vocês que década de 90, eu acho que foi, começou no Peru, um navio aportou lá no Peru, no Porto Peru, e tinham indivíduos com cólera nesse navio. Então, a água dos dejetos do navio foram largados na Bahia e houve muita contaminação na Bahia, até mesmo nos peixes, e no Peru se come muito peixe cru. Então, houve, na verdade, uma grande disseminação. Então, essa diarreia foi importantíssima no Peru, causou muita morte, e o que é mais importante, ela foi se deslocando, ela entrou no Brasil, entrou lá para aquela região da Amazônia, lá de Letícia, por ali, e ela veio entrando, Letícia na Colômbia, né? Ali é Benjamin Constante, ela veio entrando por ali, pegou todo o norte e nordeste do Brasil, causando grandes estragos, assim como vocês estão vendo agora essa semana aí, o Jornal Nacional aqui em Porto Alegre, mostrando da enchente. Imaginem vocês que isso tudo era acompanhando a evolução da cólera. Já chegou no Ceará, já está em Pernambuco, e assim ela veio descendo, aquela cólera, e ela só foi controlada na região sul. Ou seja, teve alguns poucos casos em Santa Catarina e não teve nenhum caso no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque, na medida que ela foi encontrando populações com melhores condições de saneamento básico,
ela foi conseguindo ser controlada e ela não chegou no Rio Grande do Sul. Mas, só para chamar a atenção de vocês, que a diarreia, nesse caso, ela é produzida por uma toxina e causa diarreia em grande profusão, líquida, volumosa e desidrata com muita frequência. O terceiro grupo são as diarreias invasivas. Essas diarreias invasivas, a característica é muito clara: as fezes são mucopio-sanguinolentas. Por quê? Porque o agente microbiano está ali no cólon, agredindo a parede do intestino, causando úlceras, e por isso tem muco e sangue nas fezes, e pus na série com muita frequência. Tá? Esses pacientes com muita frequência têm tenesmo. Né? Para quem não sabe o que é tenesmo, tenesmo é secundário a uma inflamação do reto, onde o paciente evacua pequena quantidade, mas ele tem a sensação de que ele tem mais coisa para evacuar, porque o intestino está inflamado. Então, ele fica tendo o que os leigos chamam de puxo. Então, fica fazendo força para evacuar mais, mas não tem mais o que evacuar. Esses pacientes têm bastante cólica. Esses são pacientes que não desidratam, porque o volume líquido das fezes é pequeno, mas, na verdade, assusta a família, porque são fezes com pus e sangue, né? E aí vão ter os seus agentes específicos. Então, se vocês tiverem em mente o que é como é uma diarreia osmótica, como é uma diarreia secretora e como é uma diarreia invasiva, quando vocês tomam a história do paciente que vem com história de diarreia aguda, vocês já podem estimar o tipo de consequências que essa diarreia possa ter e quais os possíveis agentes etiológicos para essa diarreia aguda. As diarreias virais, o rotavírus é o principal componente, mas a vacinação para o rotavírus fez reduzir bastante a ocorrência de diarreia por rotavírus, mas ainda existe adenovírus e norwalk são os outros dois componentes. As características clínicas da diarreia aguda são muito peculiares. São crianças que iniciam com febre e vômitos no primeiro dia. Em 48 horas, mais ou menos, ele começa a ter diarreia, com fezes volumosas. Nesse meio tempo, a febre, em geral, reduz e o vômito também reduz, e ele fica com fezes líquidas, sem muco ou sangue, que é a característica da diarreia causada pelo rotavírus, pelos agentes virais. As características, se nós vamos buscar o tipo de característica, essas diarreias elas têm um pouco de componente osmótico, porque esse vírus agride o intestino delgado e causa lesão da mucosa intestinal, que diminui a capacidade absortiva, e também tem componente secretor, bem importante, que causa diarreias líquidas volumosas. Essa é a causa mais comum de diarreia aguda e é que leva mais pacientes a internar por quadros de gastroenterite aguda. Aqui, só para mostrar para vocês, isso é uma vilosidade normal, né? E quando tem um agente agressor, vejam vocês que fica lesado o topo da vilosidade. E justamente nesse topo de velocidade é que ocorre a produção de lactase. Então, por isso que é o primeiro alimento que gera a má absorção nos pacientes com diarreia é a lactose. E até por esse motivo se fazia antes, no passado, uma dieta sem lactose ou com lactose reduzida. Hoje a gente sabe que na diarreia aguda não vai fazer muita diferença, como aquele meu estudo, que eu acabei não concluindo, conseguiu mostrar, que não faz muita diferença tu retirar a lactose. Agora, se eu olhar a criança que sofreu uma agressão bem importante no intestino, e o rotavírus costuma causar isso, e chegou a causar uma atrofia importante do intestino secundário a essa agressão, aí sim ela vai ficar uma diarreia persistente, porque vai durar mais do que 14 dias. Aí nós vamos retirar a lactose da alimentação, essa diarreia vai melhorar. E em torno de 30 dias o intestino vai se reepitelizar novamente, podendo o paciente passar para uma alimentação normal. Certo? Esse aqui é o mecanismo da secreção do rotavírus. Ele tem uma proteína que estimula
aumento de cálcio intracelular e promove aumento de secreção, e por isso tem componente desabsortivo secundário a essa lesão de mucosa e tem o componente secretor nessas diarreias agudas pelo rotavírus. A Escherichia coli é um dos agentes, ele está presente no nosso microbiota. A Escherichia coli é um agente bem frequente, assim, bem presente na microbiota, mas que tem alguns que têm características patológicas que vão ser ingeridos e que vão causar infecção e que são capazes de transmitir para os Escherichia coli da própria presentes na microbiota, eles deixando de ser saprófitas e passando a ser patológicos. Então, as bactérias, os Escherichia coli ingeridos patogênicos, eles podem transformar os Escherichia coli da microbiota normal em elementos patogênicos também. Então, daria para dizer que tem a enteropatogênica clássica, que é a paciente tem uma diarreia aguda, sem maiores consequências, mas que algumas vezes pode gerar sepse. E aí é muito importante, né? Quando a gente vai falar sobre antibiótico na diarreia, uma das indicações de antibiótico na diarreia é justamente a presença de sepse, quando essa bactéria transloca para dentro da luz intestinal e causa uma infecção sistêmica. Aí a gente vai ter que usar antibiótico sistêmico, endovenoso, para tratar a sepse, mas não para usar via oral para tratar a infecção intestinal. Essa não tem indicação de usar antibiótico. O antibiótico se usa sistêmico para controlar a sepse. A Escherichia coli tem uma forma que é enterotoxigênica, que é muito parecida com o que nós já conversamos sobre a cólera. Então, produz uma toxina que ativa a secreção de água e eletrólitos. A enteroinvasiva, que tem características para causar diarreia com mucos de sangue. A intraagregativa, que é uma Escherichia coli que se prende à mucosa do intestino delgado, causa muito importante desabsorção e leva à desnutrição com muita frequência. E tem a enterohemorrágica, que é uma diarreia aguda e que está associada com o desenvolvimento de síndrome hemolítico urêmica, né? Que é uma consequência sistêmica, vamos dizer assim, um quadro importante que leva à insuficiência renal. Quais são as características em comum das Escherichia coli? Elas têm uma virulência codificada por plasmídeos, é justamente esses plasmídeos que eles passam para a Escherichia coli da microbiota normal. O uso de fímbrias para aderência à mucosa e cepas tendem a enquadrar-se dentro de certos sorotipos O e H. Isso aqui, então, para a classificação das Escherichia coli. A enteropatogênica clássica, então, a destruição da microvilosidade sem invasão, importante em lactentes, causa febre, mal-estar, vômitos, diarreia aguda com muco sem sangue, podendo levar a sepsis, como eu já falei. A diarreia por agentes produtores de enterotoxina, a gente já falou bastante da cólera. A enterotoxigênica é importante e o Clostridium difficile é outro produtor de uma toxina. Eles promovem fezes líquidas profusas, com grande perda de água e eletrólitos, pelo estímulo, pela secreção de água e eletrólitos, como eu já falei. Frequentemente leva à desidratação e desequilíbrio eletrolítico, e a Escherichia coli causa a famosa diarreia do viajante, né? Tu vai para um lugar onde a microbiota é completamente diferente, tu frequentemente tem diarreia, né? A gente vivenciou quase todo o pessoal das turmas de faculdade de medicina da minha época. A gente tinha um campus avançado na Amazônia, no Alto Solimões, e a gente ia fazer um mês de atividade lá. A maior parte do pessoal passava o período lá todo com diarreia, foi o que aconteceu comigo, né? Por quê? Porque é uma microbiota completamente diferente e isso gera modificações. Escherichia coli passa a ter uma capacidade agressiva para o intestino e leva à diarreia durante esse período. Ainda falando sobre a diarreia pela ação da toxina, então, essa enterotoxina produzida por essas bactérias,
elas estimulam a adenilciclase, transformam a ATP em AMP cíclico, o acúmulo de AMP cíclico no enterócito estimula a secreção de água e eletrólitos e leva à diarreia secretória. A Salmonella typhimurium é um agente que hoje até é menos frequente, mas a gente ainda vê alguns casos. A gente sempre ouve falar bastante da salmonela por contaminação em galeterias e por maionese na época do verão, né? Todos os componentes do frango e de ovos, a galeteria, se vocês vão na galeteria e aquela carnezinha que está junto do osso tiver um aspecto crua, não comam, porque a salmonela faz parte vamos dizer assim, da microbiota normal dos frangos. Um ovo cru pode ter salmonela, né? Então, uma maionese que é feita com ovo cru e que fica muito tempo exposta, a salmonela vai proliferar e vai causar diarreias. Em geral, a gente vê assim um monte de gente da mesma família ou pessoas que foram a um restaurante e que tiveram diarreia associada. Então, a causa de diarreia, é, ela causa diarreia com muco, sangue em geral, com fezes líquidas, que pode ter um componente secretor também. A área que eles mais comprometem é o hilo terminal, fica na lâmina própria da mucosa intestinal, o uso de antibióticos altera a microbiota, mas não afeta a salmonela, então aqui é uma contraindicação formal para o uso de antibiótico, onde o antibiótico não só não resolve a gastroenterite, como causa estado de portador assintomático. O paciente melhora a diarreia, mas continua eliminando salmonela na comunidade. A chance de sepse é bem importante. Eu me lembro, na minha residência, nós víamos muito frequente os pacientes com sepse, com meningite, com osteomielite, com várias complicações das infecções por salmonela. As bactérias que causam diarreia invasora, a mais importante clássica é a Shigella, mas tem ainda a Escherichia coli invasora e o Campylobacter jejuni. As fezes a característica, então, são as fezes mucopio-sanguinolentas, um volume escasso e tenesmo, como eu já falei. Pacientes têm febre, prostração, o leucograma tem desvio à esquerda, e na Shigella pode vir acompanhado de convulsões e prolapso retal. Então, essas crianças que chegam na emergência com as fezes mucopio-sanguinolentas, normalmente o pessoal na emergência já diz, isso é salmonela, e já começa a usar antibiótico para essa salmonela. Não está indicado, até porque a Shigella ela é autolimitada, então não há necessidade de usar antibiótico, e o antibiótico ainda gera modificações de toda a microbiota, que pode ter um papel importante na proteção desse intestino contra os agentes bacterianos. O Clostridium difficile é das infecções muito frequentes, que a gente vê muito em paciente hospitalizado, principalmente. Ele acontece mais usualmente por uso de antibióticos, que altera a microbiota, e esse Clostridium passa a ficar preponderante e patogênico. Lembrar que o Clostridium faz parte da microbiota intestinal. No entanto, quando tu usa antibiótico, tu diminui a presença das bactérias que protegem para que esse Escherichia coli não cause problema e, dessa forma, então, ele vai passar a ser patogênico. A gente pode ter até 6 a 8 semanas depois do uso de antibiótico. Lembrar que não é só antibiótico que causa diarreia, causa problema com Clostridium difficile. O uso de inibidor de bomba também é uma causa de desenvolvimento de Clostridium difficile. E o excesso de uso de inibidores de bomba nas UTIs faz com que, provavelmente, seja esse um dos mecanismos mais importantes para o desenvolvimento de tantas infecções por Clostridium difficile.
Ele causa a famosa enterocolite pseudomembranosa, que é a diarreia que pode ser com muco e sangue, e ou componente enterotoxigênico. Ele produz também uma toxina. Em geral, ele é autolimitado e, em casos especiais, indica o uso de metronidazol ou vancomicina. A gente começa com metronidazol e evolui para vancomicina se não melhorar. A terceira linha de tratamento é transplante fecal. É a única indicação de transplante fecal aceita pelo FDA norte-americano para os pacientes que não conseguem controlar a diarreia por Clostridium difficile com o uso desses antibióticos. Então, o que faz? Pega um indivíduo saudável, coleta as fezes desse indivíduo saudável, faz com o indivíduo doente uma limpeza do intestino, né? Como quem faz um preparo para uma colonoscopia, aí faz a colonoscopia e vai lá no final, no século, e libera as fezes do indivíduo saudável que fez a doação das fezes. Isso, então, promove que há uma troca da microbiota do indivíduo doente e aí ele passa a não ter mais infecção por Clostridium difficile. Então, isso é bem interessante, essa técnica, mas recomendada para casos muito especiais. Aqui só para lembrar para vocês que elementos que podem ajudar também nessa diferenciação é o pH fecal, que, na verdade, na diarreia osmótica, ele é muito baixo, tá? No rotavírus não muda muito, e na diarreia secretora invasora, o pH é normal. As substâncias redutoras, que na verdade são o resultado dos açúcares inabsorvíveis, vão estar presentes na diarreia osmótica e no rotavírus, justamente porque ele tem componente osmótico. Os leucócitos fecais vão ser mais uma característica das diarreias invasoras, assim como também o sangue nas fezes é mais das diarreias invasoras. Quando a gente fizer dosagem de sódio fecal, isso é um método de avaliação da secreção, porque esses pacientes fazem secreção de água e eletrólitos. Na osmótica, ele vai ser bem baixo, o sódio fecal, no rotavírus também, e na diarreia secretora vai ser extremamente elevado a quantidade de sódio fecal, justificando, mostrando efetivamente o que acontece. Tem um teste que é o Rotazyme, que vai ser, obviamente, positivo só no rotavírus, e a coprocultura vai estar presente quando nós tivermos um agente bacteriano que é possível se diferenciar. Hoje em dia, a gente tem métodos moleculares para diagnóstico, né? A gente usa o que se chama... Está me dando um branco agora, deixa eu pensar. Jecamol, Jeca, porque o pessoal em São Paulo não diz G, gastrite aguda, eles chamam de Jeca. E aí a Jecamol é um teste molecular e que pesquisa praticamente todos os agentes que podem causar diarreia, tanto agentes virais quanto bacterianos, como fungos. Então, esse teste é um teste que permite um resultado rápido para definir que tipo de agente está causando. Obviamente que ele é um exame que ainda não está na prática clínica, é muito caro e não é feito rotineiramente. Quais são as complicações da diarreia aguda que são importantes? A desidratação é a mais importante, tá? E a intolerância alimentar, são as complicações imediatas. Tardia é a evolução com uma diarreia persistente e a evolução para a desnutrição. Por isso a gente já, de alguma forma, já comentou. No tratamento da diarreia aguda, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a reposição das perdas hidrossalinas. Manter a alimentação, não deve se modificar sobre hipótese alguma a alimentação, prevenir complicações e evitar o uso de qualquer droga para esse paciente.
Dieta para crianças em uso de fórmula infantil, as fórmulas na concentração e volume adequados para a idade é o que é recomendado. A gente nem fala em leite materno, que obviamente o leite materno é tratamento para diarreia, então deve ser mantido. Realimentar após a fase de reidratação, então, às vezes a criança chega muito ruim, prostrada, né, desidratada, então tu faz uma reidratação, e aí quando a gente fala em reidratação, ela é oral, né? Faz a reidratação, quando a criança melhora da hidratação, que se pode obter em 4 a 6 horas, ela volta a se alimentar. Então, se a criança está muito prostrada, não vai querer alimentar, porque ela vai ter problemas com essa alimentação. Não se admite jejuns prolongados e os alimentos sólidos habituais não se deve ter qualquer restrição deles nas crianças com diarreia aguda. Então, as crianças em aleitamento materno, manter o aleitamento materno sem pausas e pode aumentar durante a hidratação. Essa é a guia de diarreia aguda da Sociedade Brasileira de Pediatria, que está disponível no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aqui eu pensei a classificação de desidratação, então, olhando, observando as condições gerais do paciente, os olhos, as lágrimas, a boca e línguas e sede. Então, no A, ele tem poucas alterações. No B, ele já está mais irritado, os olhos estão mais fundos, as lágrimas estão ausentes, a boca está mais seca e ele está sedente. No C, que é o quadro mais grave, o paciente já está mais prostrado, comatoso, hipotônico. Aí, então, ele está com os olhos muito fundos, ausentes, com a boca e língua muito seca, e ele não vai ter vontade de comer porque ele está sem apetite e sem capacidade de ingerir líquido. Por isso que esse grupo C é o grupo que a gente vai fazer a hidratação endovenosa. O grupo B, a hidratação é a hidratação oral. O que a gente vai olhar no exame físico? O sinal das pregas, então a gente vai pegar a pele, né, aqui, né, aperta, assim, né? Então, como eu não estou desidratado, eu solto e ela se desfaz. No paciente desidratado, aperta aqui e a pele custa a voltagem. Ela desfaz no abdômen, né? Só que eu não vou mostrar a minha barriga para vocês. Então, o sinal da prega desaparece rapidamente, como essa que eu mostrei em mim aqui. No paciente com desidratação B, ele desaparece lentamente, e no paciente C, ele praticamente nem desaparece, ele continua bem persistente a prega. O pulso está cheio no A, é rápido e débil no B, e é muito débil ou ausente no C. O enchimento capilar, né? Então, pegar a ponta do dedo aqui, aperta com o dedo, né? E aí, olha como é que ficou, como é que foi a reposição, né? Dos, ó, fica branco e logo fica vermelho. Esse é o enchimento capilar. Então, é normal no A, no B ele vai ficar um pouco mais lento, o enchimento capilar, e no C vai estar bem lento, vai custar a encher. Em termos de conclusão, não tem desidratação no grupo A. O B, se apresentar 2 ou mais dos sinais descritos acima, existe desidratação. E se apresentar 2 ou mais dos sinais descritos acima, no grupo C, ele está um paciente com desidratação bem grave. Então, o tratamento no A é o tratamento domiciliar. O B, ele deve ser mantido num local de atendimento desse paciente, fazendo reidratação oral. E aqui a minha grande crítica às emergências, que o pessoal não faz reidratação oral. Pior do que isso, nem tem solução de reidratação oral para poder usar. Eu fico muito bravo com isso. Tá? E os pacientes acabam já funcionando veia mesmo no plano B. Então, é um erro geral das emergências, por uma questão que eu vou dizer assim muito conjuntural assim da estrutura das nossas emergências, né? E o C necessariamente vai ter que fazer reidratação parenteral. Aqui as orientações gerais, eu não ler tudo isso, mas a oferta de reidratação oral tem que ser lenta e progressiva, em pequenas quantidades e frequentes. Se o paciente vomitar,
pode usar um antiemético, né? O mais recomendado é a ondansetrona, e, eh, e manter o paciente sendo alimentado durante esse processo. O uso do zinco parece reduzir o tempo de duração da diarreia e reduzir a ocorrência de novos episódios. Então, tem-se recomendado o uso de zinco para os pacientes, 10 miligramas por dia para as crianças abaixo de 6 meses e 20 para as crianças acima de 6 meses. Isso deve ser mantido por 14 dias. Essas são as soluções de redação oral que sofreram várias modificações. A solução inicial ela tinha mais sódio e tinha mais glicose. Depois isso começou a aparecer hipernatremia em alguns pacientes. Hoje a quantidade de sódio é um pouquinho menor e a quantidade de glicose também é menor, sendo que a glicose tem um papel importantíssimo, porque ela é que vai conduzir o sódio para dentro da célula. Se utilizou por muito tempo as soluções de caseiras, né? O próprio Pastoral da Criança recomendava e distribuía essas colherinhas aqui, que tinha uma partezinha menor que era com sal e uma maior que era com açúcar, para diluir isso em um copo cheio de água limpa. Então, isso, na verdade, é bom, foi uma conduta terapêutica inovadora, né, para locais onde não havia as condições de poder chegar a soluções de redação oral, mas hoje praticamente não se utiliza mais essa técnica. Isso aqui tudo que a gente já falou, eu não vou falar sobre os tipos de reidratação, que não é o tema principal para essa aula. O tratamento, então, dos sintomas associados, frequentemente os pacientes têm os vômitos. A reidratação, por si só, vai controlar os vômitos, tá? Mas a utilização de antieméticos pode ser utilizada. Febre é muito frequente, também reidratando, assim como os vômitos, a reidratação tende a fazer com que ele diminua a febre e também vai diminuir os vômitos. Distensão abdominal, ela é dependente da intolerância alimentar que esse paciente desenvolve, mas ele não é por si só uma contraindicação para alimentar esse paciente. Quanto aos antibióticos, a indicação da diarreia aguda é exceção, usualmente não reduz a duração da diarreia, usualmente não reduzem a excreção fecal de bactérias, provocam alteração da microbiota intestinal, podem levar ao estado de portador assintomático e aumentam o custo do tratamento. Tudo isso a gente já tinha falado para justificar por que a gente é contra o uso de antibióticos nos pacientes com diarreia aguda. A gente entende que os pacientes deveriam ter coleta de coprocultura para tentar identificar. No caso da Shigella, por exemplo, a nossa recomendação seria coleta Shigella. Quando o resultado chegar da Shigella, se ele continuar com diarreia, então trata com antibiótico. O tempo de duração dessa cultura é em torno de 3 dias. Se essa diarreia não melhorar em 3 dias, então inicia o antibiótico. Então, para a Giardia lamblia e para a Entamoeba histolítica, poderia-se usar o uso de antibióticos, né? Para pacientes imunossuprimidos ou imunodeficientes, também há uma recomendação de uso de antibióticos com profilaxia, assim como pacientes com anemia falciforme, porque esses pacientes teriam um risco maior de fazer translocação bacteriana e sepse associada. Portadores de prótese poderia ser considerado e crianças com sinais de disseminação bacteriana extraintestinal, que seria o caso dos pacientes com sepse. Então, é a recomendação aí do antibiótico, não pelo tubo digestivo, mas antibiótico sistêmico endovenoso. A Shigella, a primeira linha de tratamento hoje é a ciprofloxacina, tá? A segunda linha de tratamento é a azitromicina, depois ceftriaxona e o cefotaxima. São os antibióticos que se usa, né, para a Shigella, mas, de novo, não precisa usar antibiótico. Em caso da diarreia, não melhorar num paciente que tem fezes com mucos de sangue, que documentou que tem Shigella positiva na coprocultura. Aí uma grande questão controversa que são
os probióticos. Os probióticos têm sido vendidos pela indústria farmacêutica como uma indicação para diarreia aguda. Todos os estudos com probióticos mostram que os melhores resultados acontecem com apenas 3 dos agentes probióticos que nós temos no mercado. Um que é o Saccharomyces boulardii, que é o do fluoracil. Outro é o Lactobacillus reuteri, que é do Provence e do Colides. E o Lactobacillus GG, que é o Culturelle. Por que eu estou dando nome comercial? Porque vocês podem pensar assim, ah, não, mas então vou mandar formular na farmácia de manipulação. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês não sabem o que eles estão formulando lá. Então, é importante é o resultado com essas cepas específicas que promoveram, que têm esses nomes comerciais. Então, se é para usar algum probiótico, tem que ser um desses produtos comerciais que eu me referi, que tem esses produtos que demonstraram eficácia na diarreia aguda. E o que é eficácia na diarreia aguda? É a diminuição de algumas horas de diarreia. Então, quando eles comparam um grupo que usou o probiótico e que não usou o probiótico, eles melhoram em torno de 20 horas de duração da diarreia. Aí cabe a gente pensar se justifica a gente aumentar o custo do tratamento pelo uso de um produto que, na verdade, pouco vai modificar a evolução do nosso paciente. Não vai prevenir complicações e vai diminuir apenas a duração da diarreia por em torno de 20 horas. O produto mais usado no mercado, e eu também quero falar isso para vocês, é o Lactobacillus clausi, que é o enterogermina, que não tem nenhum estudo que comprove a eficácia. Lamentavelmente, é o produto mais utilizado, é que vocês vão ver mais os pediatras prescreverem, mas é zero o estudo que demonstre a sua eficácia, então a gente não entende que não deve ser utilizado. Tá? Então, acho que a gente, na verdade, já tratou sobre isso. O Lactobacillus, o Saccharomyces boulardii, o Lactobacillus reuteri, DSM 17.938. Por isso que não é qualquer Lactobacillus reuteri, é esse específico que mostrou resultados. O Lactobacillus rhamnosus GG também é esse que mostrou os resultados. Tá? Como é que eles beneficiam? Eles inibem o crescimento do enteropatógeno, eles incrementam a secreção de GA secretora, estão melhorando a defesa do intestino, reduzem a adesão das bactérias e incrementam a atividade de disacaridases. Então, esse é o benefício que eles têm. Mas, na prática clínica, a melhora são 20 horas de duração da diarreia que diminui. Aqui tem, esse aqui só para vocês terem uma referência do que eu estou falando, né? Sobre as recomendações, as meta-análises e estudos de revisão sistemática com os diferentes probióticos, mostrando isso que eu já acabei de falar, para vocês terem aqui uma referência do que pesquisar. O zinco, então, ele é parte da estrutura de várias enzimas, então, muitas enzimas funcionam a partir do zinco como coenzima. Ele é importante papel na função e no crescimento celular, atua também no sistema imunológico, pode reduzir a duração do quadro de diarreia, pode reduzir a probabilidade da diarreia persistir por mais de 7 dias, pode reduzir a ocorrência de novos episódios de diarreia aguda nos 3 meses subsequentes. O racional para o seu emprego é a prevalência elevada de deficiência de zinco nos países não desenvolvidos e, de acordo com a OMS, deve ser usado em menores de 5 anos durante 10 a 14 dias, sendo indicado a partir do momento da caracterização da diarreia.
A dose para maiores, então, de 6 meses é 20 miligramas e 10 miligramas para os menores de 6 meses de idade. Aqui alguns sinais chamada acrodermatite enteropática, que é a manifestação de deficiência de zinco. Então, a gente vê essas crianças com deficiência de zinco fazendo essas dermatites, que quando tu usa zinco em questões de dias, elas estão resolvidas. Então, isso é bem interessante. A vitamina A está indicada em regiões onde haja deficiência de vitamina A, como a região norte e nordeste do Brasil, não é o nosso caso. A racecadotrila. A racecadotrila é um inibidor da encefalinase, as enzimas responsáveis pela degradação das encefalinas produzidas pelo sistema nervoso entérico. Ela não interfere na motilidade intestinal, ela vai agir sobre a redução da secreção. Então, aqui, esquematicamente, as encefalinases e a encefalina, tá? E aqui os receptores, onde essa encefalina pousando aqui vai estimular a secreção intestinal, tá? Então, a racecadotril ela bloqueia as encefalinases, que aumentam a encefalina livre, e dessa forma ela vai proteger da secreção intestinal. A racecadotril, a dose recomendada é de 1,5 miligramas por quilo de peso corporal, 3 vezes ao dia. É contraindicado para menores de 3 meses, e a substância é encontrada em sachês com 10 e 30 miligramas ou comprimidos de 100 miligramas. A racecadotrila a gente utiliza quando a gente tem um paciente com características de diarreia secretora. No passado, é que eu queria só comentar, um produto que foi muito usado para diarreia, que é a loperamida. Hoje em dia, a gente evita ao máximo o uso de loperamida, porque ela é também, alterando a motilidade intestinal, ela pode até desfavorecer, porque ela, quando diminui a motilidade, promove o crescimento, supercrescimento de bactérias, que pode trazer outras complicações. Então, a gente não deve, a motilidade intestinal aumentada é um mecanismo de proteção do intestino na gastroenterite. Então, a racecadotrila, o benefício que ela tem é que ela diminui, bloqueia a secreção, mas ela não altera a motilidade intestinal. Então, as considerações finais: diarreia aguda é um problema sério de saúde pública, o manejo inadequado pode levar à desnutrição e mortalidade, as condições de saneamento básico e higiene reduzem a gravidade das diarreias agudas, e a terapia básica é manter a alimentação e a reidratação oral. Era isso, pessoal. Eu vou aqui sair do compartilhamento e fico à disposição de vocês para perguntas que vocês possam ter depois dessa jornada aí de 2 horas e meia, que eu aqui estou quase sem voz. Prof, tá me escutando? Pode falar. Ali dos probióticos que tu falou, era o Floratil e tinha mais dois que eu não conseguia anotar. O Floratil, que é o Saccharomyces boulardii, Uhum, o Culturelle, que é o Lactobacillus rhamnosus GG, e o Colides, que o pessoal usa para os bebês para cólicas, né? E que depois, para os maiores, ele tem um produto chamado... eu falei o nome agora, não deu um branco. Não era Provence, alguma coisa assim? Provence, perfeito, obrigado pela ajuda. Provence, e eles têm o Lactobacillus reuteri, DSM 17.938. tá bem, obrigada. Tá? São os 3 produtos que existe evidência na literatura para justificar o uso, que, de novo, tem que ser pesado bem para quem que tu vai usar esse produto. A aula que está sendo gravada, eu vou colocar no Moodle, tá? A gravação, e vou colocar também os slides
para vocês, tá? No Moodle. Certo, pessoal? Nenhuma outra pergunta? Tem duas possibilidades. Vocês entenderam tudo, não entenderam nada. Brincadeira. Mas é que eu adoro que vocês me façam perguntas. Certamente tem vários pontos que a gente falou que vocês têm sérios questionamentos. Muito bem, então. Então, vamos encerrando por aqui. Um abraço a todos. Obrigado pela participação. Foi bem forte, bastante gente participando conosco. Um abraço. Tchau, Obrigado, senhor. Um professora. abraço. Tchau, tchau. Boa semana.